Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos falar sobre função do primeiro grau. Beleza? Professor, nós já estudamos isso? Não, nós estudamos equação do primeiro grau. Então, agora nós vamos estudar a função do primeiro grau, que é uma associação que engloba a álgebra com a parte geométrica. Então, nós temos aí uma representação algébrica daquela equação, quando eu comparo com uma outra situação, e eu tenho também a representação geométrica dessa esquematização, dessa relação aí, que nós chamamos de função. Beleza? Vem comigo, então, para nós tomarmos conhecimento do que é isso. Então, função do primeiro grau, galera, é o estudo da nossa aula de hoje. O que nós vamos abordar aqui? Nós vamos abordar os conhecimentos iniciais para que você não só saiba o que é uma função, mas saiba identificá-la, bem como quando ela é do primeiro grau, porque nós temos outros tipos de função, né? Nós temos a função do primeiro grau, do segundo grau, a função exponencial, logarítmica, modular. Então, existem vários formatos, modelos de função. Então, hoje, nós vamos falar sobre a do primeiro grau. Nós vamos aprender a ler e analisar os gráficos da função do primeiro grau. Vamos também, nessa aula, saber identificar o crescimento e o decrescimento de uma função do primeiro grau. Quando que ela está crescendo, quando que ela está diminuindo, ok? E, por último, nós vamos resolver aí alguns problemas das mais variadas bancas que já foram cobrados aí nos concursos. Tranquilo? Vem comigo, então, pontapé inicial, galera, função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? A função ela tem um objetivo específico. Ela busca relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável assuma. Ou seja, vai ser uma expressão, uma sentença matemática, onde eu terei duas variáveis. Uma variável está escrita em função da outra, ok? Isso quer dizer que, na medida que uma modifica, na medida que uma altera o seu valor, automaticamente faz com que a outra também sofra esse processo de alteração. Por quê? Porque está uma em função da outra, uma depende da outra, beleza? Um exemplo clássico de nós evidenciarmos essa situação de função, vou pegar aqui algo assim. Vamos supor que um táxi, ele cobra 80 centavos por quilômetro rodado e tem uma bandeira fixa, que é aquilo que a gente chama de bandeirada, de R$ 7,00. Ou seja, quando você entra no táxi, quando ele liga o taxímetro, automaticamente essa bandeirada já é cobrada, R$ 7,00. E, a partir daí, desenvolve um processo de cobrança por quilômetro rodado, que, no caso, no exemplo que eu estou dando, eu não sei o valor da tarifa, é 80 centavos por quilômetro. Quer dizer que, se você andar, por exemplo, 10 quilômetros, daria R$ 8,00. Com mais 7 da bandeirada, você vai pagar R$ 15,00, ok? Então, você observa que nós temos uma variável aí presente. Qual é essa variável? É a quantidade de quilômetros rodados. Se esse táxi rodar 10 quilômetros, é um valor. Se ele rodar 20 quilômetros, é outro valor. Então, você observa que o valor a ser pago ao taxista está em função do quilômetro rodado. Então, eu tenho aí uma situação, uma expressão que representa uma função de valor cobrado com quilômetros rodados. Um está associado ao outro. Conhecendo um, você determina o outro. Professor, se ele andar, no exemplo que eu dei, 10 quilômetros, ele vai pagar 15. E se ele tiver que pagar 30, 45, 60 reais, quantos quilômetros ele vai ter rodado?
Então, dá para fazer o processo contrário e descobrir, em função do valor pago, quantos quilômetros ele rodou também. A gente vai estar aprendendo isso daqui. Mas, para a gente entender, a grosso modo, função é isso. Toda vez que você tem uma variável dependendo da outra, eu tenho uma em função da outra, ok? E nós usamos desse recurso para expressar situações como essa que eu acabei de exemplificar aí. Beleza? Bom, vamos entender o formato de uma equação do primeiro grau. A equação, a função do primeiro grau, ela é escrita nesse formato. F de x igual a vezes x mais b. Quem são esses elementos aqui? Galera, o f de x, ele também pode ser representado por y, ok? Fique bem atentos nisso. F de x e o y pode ser representado, um pode representar o outro, ok? Professor, por que y? Por que y? Porque quando nós utilizamos a representação geométrica de uma função do primeiro grau, nós temos que demarcá-la dentro do eixo que é chamado de plano cartesiano. E o plano cartesiano ele é formado por esse conjunto de dois eixos. Lembram disso? Um eixo x e um eixo y. Para representar uma função geometricamente, eu vou ter que fazer o uso do plano cartesiano. E aí, para nós marcarmos os pontos que constituem a representação dessa função, eu tenho que construir pares ordenados, que é um conjunto de valores que identifica qual é a representação desse ponto no eixo x e no eixo y, ok? A gente vai ver mais na frente como nós fazemos isso, beleza? Mas só para a gente entender por que o meu f de x pode e deve ser tratado como y também. Em alguns casos vai aparecer f de x, em outros casos vai aparecer y. Então, representam a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? E você pode, de forma tranquila, também substituir f de x por y, até por uma questão de resolução, de facilitar a resolução. Escrever só y é mais fácil que ficar escrevendo f de x, tal, coisas desse tipo. Beleza? Bom, nesse exemplo que eu dei do táxi, o valor cobrado seria o f de x. O valor cobrado é igual ao valor do quilômetro rodado, o x seria o quilômetro rodado, e o b seria a bandeirada fixa, lá, o valor fixo. Então, o valor cobrado é igual ao quilômetro rodado pelo valor, né? Então, x é o quilômetro rodado e o a representa o valor do quilômetro rodado. E b seria a bandeirada, só para a gente entender. Bom, independente da forma como vai ser colocado o problema, quais são as variáveis envolvidas, sempre eu vou ter uma situação assim. O x em função do f de x. A e b são valores constantes. São valores constantes. O que é um valor constante, professor? É um valor que não sofre alteração. A partir do momento que você determinou que para aquela função o a vale 2, ele vai valer 2, independente do valor atribuído a x ou f de x. O a sempre será 2. A partir do momento que você determinou que o b é 7, então, no exemplo que eu dei da bandeirada, a bandeirada seria o b, nesse caso aqui, então a bandeirada é 7, não vai mudar. O que muda é só o x, os quilômetros rodados, mas o valor da bandeirada é único. Então, você entrou no táxi, se você vai andar 10, 15, 20 ou 100 quilômetros, a bandeirada inicial ela vai ser sempre 7, não vai mudar. Tranquilo? Então, A e B são valores constantes, pertencentes ao conjunto dos números reais. Sendo assim, eles podem ser valores positivos, negativos, fracionários, decimais, raiz, não tem problema, ok? Então, A e B são valores constantes. Bom, mas A e B também recebe, tecnicamente, uma nomenclatura especial, tá? Eu tenho aqui que o A é chamado de coeficiente angular e o B ele é chamado de coeficiente linear.
Veja bem, nós não vamos entrar no mérito dessa definição, até porque isso a gente vai ver na aula que a gente for ter de geometria, mais especificamente de geometria analítica. Lá você vai ter uma compreensão melhor do que quer dizer esse coeficiente angular, tá? Só uma palhinha para você ter uma ideia, lá na geometria analítica ele explica o seguinte, que esse coeficiente angular, que é o valor desse A, ele é determinado pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Quando você desenha a função no gráfico, no plano cartesiano, essa função ela vai ser uma reta inclinada para a direita ou para a esquerda. E essa reta forma um ângulo com o eixo X. A tangente desse ângulo é o valor desse coeficiente angular aqui. Tranquilo? Aí você se pergunta, professor, mas eu vou ter que calcular a tangente, pelo amor de Deus. Não, só estou dando uma palhinha que isso vai ser abordado lá na geometria. A princípio, é só a nomenclatura que você tem que estar atento, é chamado de coeficiente angular. Já esse outro carinha aqui, o B, é chamado de coeficiente linear. Esse cara aqui já tem um papel especial na representação. Já não dá para... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$30 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver melhor? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.